Bem, começando então oficialmente a nossa aula de hoje, primeiro com alguns avisos, né, gente? Então, primeiro aviso, acho que ontem eu já falei, vou falar de novo. As férias vão ser na segunda quinzena, dia acho que 15 de julho até 31 de julho. E 1º de agosto recomeçam as aulas, se Deus quiser, em formato presencial, né? Depois, uma outra coisa que eu queria falar é sobre entrega de atividades. É assim, ó, nós estamos vendo assim três tipos de alunos, né? Pelo controle que eu estou fazendo. Alguns alunos entregam as atividades com constância, né? Não deixam nem acumular, já vão fazendo. Tem até caso de aluno que já está fazendo um pouco antes, né? Já sabe que eu vou pedir o resumo, por exemplo, já se adianta para ter tempo, por exemplo, para estudar para as provas da semana que vem. Temos esse caso. Temos alunos também que entregam tudo por pacote, né? Então, fechou lá, sei lá, 20 dias de aula, 2 semanas, assim, eles mandam para mim por e-mail ou por WhatsApp, eu já vou lá registrando. E o terceiro perfil são aqueles alunos que entregam assim esporadicamente e que ficam lacunas grandes dentro das atividades, né? Então tem alunos que realmente estão perdendo aí bastante atividade, estão deixando de entregar, tá? Talvez estejam aguardando que a gente retorne para entregar tudo de uma vez fisicamente, pode ser, né? Isso é uma explicação válida, tá? Mas eu queria pedir, por favor, né? Primeiro que não deixassem acumular, é um erro, né? Procrastinar, ficar deixando para depois, deixando para outro dia, amanhã eu faço, isso aí acaba complicando, tá? Então, que não deixassem de fazer as atividades constantemente, mesmo que não entreguem. E, em segundo lugar, aqueles que puderem já ir mandando para mim as atividades, que mandem essas atividades, tá? Já vão mandando para eu poder registrar direitinho quem fez, quem não fez, analisar. Mandei algumas de volta para que elas se completassem, né? Estavam lá incompletas, tá bom? Para que o serviço seja bem feito. E aqueles alunos que ainda não mandaram rigorosamente nada, eu espero que eles, por favor, estejam fazendo suas atividades. Honestamente, espero que eles estejam completando suas atividades, fazendo. Recebi sim, João, tranquilo, tá? Hum. Então, sobre a matéria de ontem e a matéria de hoje, nós ainda não vamos pedir, assim, resumo, né? Nós vamos pedir das duas próximas. Uma, que é a crise de 29, essa vai ter que fazer, e sobre o nazifascismo também, até porque são matérias da prova. Então, por exemplo, a Rafaele, ela já fez dessas duas e já mandou para mim, né? Então, ela já se adiantou, sabendo que eu iria pedir, para sobrar tempo para poder estudar depois para as provas, tá? Tá, tudo certo. Então, você, Maria Luísa, está entre naquele perfil de aluno que eu falei, que já vai mandando, né, com constância. E não tem problema também aquele aluno que manda por pacote. O problema é eu estou preocupado com aquele que não mandou nada ainda, sabe? Temos aí uns 3, 4 alunos que não mandaram atividade nenhuma, nem do pré-pandemia, nem do durante pandemia. Então eu estou preocupado com esses. Eu espero que eles estejam fazendo, né? Não está faltando também, tá? Depois eu vou fazer uma planilhazinha e vou disponibilizar com aqueles que estão faltando alguma coisa que foi pedido, né? Mas aqui a gente tem que esperar, que cada um tem seu ritmo, né? E o momento também não é de normalidade, né? Então temos que ter calma. Só para lembrar para aqueles que não fizeram, façam. Bom, segundo ponto da nossa pauta são as nossas provas, né? Antes de entrar no ar com vocês, eu estava ultimando a prova de geografia de vocês, tá? Vejam só, na prova de geografia de vocês, eu coloquei questões sobre sistemas agrários, metade da prova é de sistemas agrários, tá? Sistemas agrícolas, né? Então tem lá plantation, risicultura, aquela coisa toda. Depois,
eu coloquei 2 questões sobre a agricultura dos Estados Unidos. Né? Tem 2 questões sobre a agricultura dos Estados Unidos. E depois coloquei questões a respeito de agricultura brasileira, as últimas 3. Tá? Então, são 10 questões, valendo 3 pontos, cada acerto 0,3. 10 questões de múltipla escolha. E aí vai ser feita a prova de geografia desse jeito. A de história, eu vou ver se eu faço hoje ainda, depois, no intervalinho que nós teremos. Tá? Sobre o ambiente da prova, só para lembrar mais uma vez. Tá? Ó, eu vou compartilhar a tela com vocês. Lembrando que quando eu compartilho a tela, eu não vejo vocês aí, né? Não vejo o chat. Tá? Então, pessoal, durante a nossa prova, ou no dia da nossa prova, vocês vão entrar em www.socrative.com. Tem também o aplicativo para celular, mas eu acho desnecessário. Aqui vocês vão logar como aluno. Já falei, vou falar de novo, vou falar várias vezes isso. No nome da sala, que é o ambiente em que vocês vão fazer a prova, vocês vão escrever provas Márcio. Provas Márcio, tudo junto, sem acento. E vão entrar. Tá? Lá no ambiente provas Márcio, vai começar a aparecer aqui, vocês vão pôr o nome de vocês e o número, e vão começar a aparecer aqui as perguntas. Tá? Aí, quando terminarem de responder as perguntas, menu, sair, sim, acabou a prova. Tá bom? Enquanto isso, eu vou entrar, deixa eu abrir mais um aqui, socrative.com. Eu vou logar como professor, né? Vou conectar como professor. Então, um pouquinho antes da prova, eu vou entrar como professor. Está aqui. Né? Entrei como professor. Ou estou entrando como professor. Na minha internet de padaria. Isso. Que bom, não entrou. Então, eu vou entrar aqui como professor e vou selecionar um teste para mandar para vocês. Vou clicar aqui em teste. Ele vai ver os testes que eu tenho. Então, avaliação bimestral de geografia, segundo A, valor 3, né, nono A, tá vendo? Com todas as avaliações aqui, sociologia e tal. Então, vamos dizer que eu mande, vamos dizer que fosse esta aqui. Pronto. Selecionei, mandei. Ó, próximo. Aí eu falo, exigir o nome de vocês, embaralhar as perguntas, embaralhar as respostas e mostrar a nota final. E aí eu mando. Tá? Aí, lá no lugar do aluno, então agora faz de conta que eu sou aluno. Eu entro aqui, login do aluno, nome da sala, provas, Márcio. Vai ter agora para eu colocar meu nome, ó. Insira seu nome. Eu coloco aqui Márcio 36, quer dizer, meu número, vai de chamada. E aí eu começo a responder, ó, tá vendo? No Brasil predomina, não sei o quê. Aí eu vou respondendo. Vou respondendo. Aparece o mapinha. Quando tiver mapa, vai aparecer lá para vocês. Né? E aí, vai respondendo, vai respondendo, vai respondendo, vai respondendo, vai respondendo. Pronto. Acabou. Ele já fala, ó, você acertou 2 de 10. Ok. Pronto. Menu, sair. Acabou a prova. Tá? É assim que esse modelo aí funciona. Né? É assim que esse modelinho de prova funciona. Tá bom? E vocês já têm o resultado na hora de quantos acertaram. Na aula seguinte, a gente vai entrar para fazer com vocês o gabarito, comentar o gabarito, comentar quem mais acertou, essas coisas. Tá bom? 3 pontos. O valor da prova é 3 pontos apenas. Tá? Aí depois vai ter a prova lá do ângulo e as atividades que vocês estão mandando. Provavelmente, as atividades vão valer aí uns 4 pontos. Né? Então, quem está mandando atividade, bonitinho,
Tá garantido, tá tranquilo, né? E nós nem combinamos ainda, nem fizemos conselho, mas, né, não deve escapar muito disso, tá? É mais para ter documento, para vocês testarem como é que vocês estão, essas coisas todas, tá bom? Alguma pergunta sobre a prova, sobre a matéria, sobre o sistema? Tranquilo? Bom, então nós vamos começar a nossa aula de hoje propriamente dita, né? As provas serão na semana que vem, só para reafirmar isso, né? Então nós vamos ter uma prova no dia 24 e outra prova no dia 25, na quarta e na quinta-feira, né? De qualquer forma. Na quarta-feira, a prova de geografia e na quinta-feira, a prova de história. Na prova de história, só caem os itens de história geral, né? Só cai item de história geral, tá? Então, cai Revolução Russa, eu ainda vou fazer hoje, mas com certeza vou pôr bastante Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, crise de 29, que são os últimos assuntos, nazifascismo, né? Eventualmente alguma de Segunda Revolução Industrial, tá bom? Então é por aí. Bem, vamos para a nossa aula, né? De Belle Époque. Olha aí. Nós estudamos a Belle Époque europeia, né? Nós estudamos a Belle Époque europeia, que foi aquele processo, digamos assim, super otimista, né? De avanço das ciências, de avanço da tecnologia, avanço na cultura, que aconteceu na Europa na virada do século XIX para o século XX. É claro que aqui no Brasil, antes da semana de 1922, a Semana de Arte Moderna, de novo, o ano de 22, né, que nós já dissemos, é importante porque marca diversas transições aí, né, na República Velha, a crise do tenentismo, que nós ainda vamos estudar, a Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista do Brasil. Bem, então, antes disso, antes da Semana de Arte Moderna, com o movimento antropofágico, né, que queria pegar todos os valores da Europa e dos Estados Unidos, valores vanguardistas, e misturar com os valores brasileiros, para, na sequência, gerar uma nova forma de enxergar aí a cultura. Antes disso, nós temos a nossa Belle Époque, né? A nossa transição entre o século XIX e o século XX. Né? É a nossa modernidade, ou melhor, a nossa tentativa de modernidade. Só que essa tentativa de modernidade, pessoal, muito apoiada no eurocentrismo, né? Muito apoiada na visão que se tinha lá da Europa. Né? Então, aqui no Brasil, a Belle Époque ela é limitada. Apenas os círculos muito elitistas é que vão ter acesso a essas transformações. Tá bom? Vamos lá. Então, são mudanças na cultura, na ciência e na educação. Só que essas mudanças feitas do jeito brasileiro, né? Quer dizer, copiando a Europa, né? Alinhando aí com a Europa, que era tida aí a vida como o centro da civilização, né? O ponto mais avançado da civilização ocidental. Então, nós queríamos rapidamente chegar no nível da Europa. Só que, limitando as camadas mais elevadas da sociedade brasileira, o acesso à cultura, né, os benefícios com o progresso da ciência e mesmo a educação. Um país com muitos analfabetos. Hoje o Brasil ainda tem cerca de 10 a 15% de analfabetos. É muita gente. São aí 30 milhões de brasileiros, né, que não fazem parte da civilização letrada. Tá? Então você imagine só, nós estamos falando em aulas remotas, ensino não sei o quê, e tem gente que não sabe nem ler e escrever ainda. Né? Não sabe ver o itinerário de ônibus, não sabe ver o preço de uma mercadoria, seguir uma receita e assim por diante. Tá? Você imagina a virada do século, né? Então, nós vamos ter essas particularidades, quer dizer, a Belle Époque, lá da Europa, adaptada ao modelão brasileiro de fazer as coisas, né?
que é um modelo que marginaliza, que é um modelo que exclui, que é um modelo autoritário, né? É o nosso jeito de fazer as coisas, tá? Bem, na música clássica, Carlos Gomes com sua ópera O Guarani, né? Então, inclusive, ele foi lá no Teatro Scala de Milão, né? Fez uma temporada lá, estudou lá na Europa música clássica, tal. Então, ele fez essa ópera O Guarani, é a obra máxima dele, embora ele tenha outras, né? Então, seguindo o modelo europeu. Aqui no Brasil, uma cantora que fez bastante sucesso na época, vendendo partituras, né? Não se vendia disco ainda, né? Vendia-se basicamente as partituras para que as pessoas tocassem nos saraus e tal, ou nas rodas, né? Aquilo que era, era criado por esses compositores. A Chiquinha Gonzaga, que foi uma mulher transformadora, né? Uma mulher que chegou a agitar também uma greve por conta do aumento no preço do bonde, uma mulher que separou-se do marido, né, por iniciativa dela, ela separou-se do marido, que o marido era abusivo, tá? Então, ela era lançou os primeiros sambas, vamos dizer assim, né? Sambas, marchinhas de carnaval, tá? Foi com Chiquinha Gonzaga que nós tivemos aí o início desse processo, né? A nossa educação, como sempre, né, voltada para poucos, voltada para poucos. Nesse caso aqui, tanto a quantidade de pessoas atendida, né, era muito pequena, tá? Até porque não havia uma exigência em termos de formação de mão de obra, né? Então não havia interesse também em desenvolver e massificar a educação, muito menos para a consciência das pessoas, né? E o saber era uma forma de ascensão social. Apenas por ter feito uma faculdade qualquer, né, uma universidade qualquer, a pessoa já era chamada de doutora, tá? A pessoa já era chamada de doutora. Ter um diploma aqui no Brasil, um diploma de nível superior, era sinônimo de ascensão social. A maior parte da população condenada ao analfabetismo, tá? E o pessoal da elite, nem da classe média, hein? Da elite, ia para as poucas faculdades que existiam. Faculdade de Direito do Largo São Francisco, eram basicamente 3 carreiras, né? Se você gostava de números, você ia fazer engenharia. Se você não desmaiava quando via sangue, você ia fazer medicina, e se você gostava de ler e escrever bastante, você ia fazer direito, né? E as mulheres, principalmente no nível do ensino fundamental, cumpria a parte aí de educar as crianças, tá? Mas a profissão de professor era quase sempre exercida por homens, né? Com o passar do tempo é que essa profissão foi se, nos níveis mais básicos, né? Ela foi se feminilizando, tá? Bem, nós temos aqui também o nascimento, nessa época, dos regionalismos. Por quê? Quem estava no poder era uma elite agrária que acreditava piamente na descentralização política, né? Era a elite agrária exportadora de café, que não tinha um projeto de país, não se preocupava em criar uma identidade nacional, né, para o Brasil. Não havia essa preocupação. Surgem, então, os personagens regionais, né? Dentro desse espaço dado pela ausência de um projeto de nacionalização, né? É como se fossem 20 capitanias hereditárias, né? 20 feudos. Vão surgindo os heróis locais, né? Símbolo daquilo que cada estado, cada região gostaria de criar sobre si mesmo, né? É o imaginário de cada região para tentar se reafirmar num país que naquela época ainda era uma colcha de retalhos. Então, surge, por exemplo, nessa época, o mito do bandeirante, né? Se vocês forem lá ao Museu do Ipiranga, quando ele reabrir algum dia, né, o Museu Paulista, vocês vão ver lá as fotos
pinturas dos bandeirantes, né? Aquele quadro A Partida das Monções, então, demonstrando o papel aí dos bandeirantes, o monumento às bandeiras, lá do Vitor Brecheret, no Ibirapuera, surge nessa época, né? O bandeirante desbravador, tá? O cara aqui de São Paulo que alargou as fronteiras do Brasil. Lá no Museu do Ipiranga tinha inclusive globos, assim, né? Vidros, uma espécie de aquário com água dos rios por onde os paulistas navegaram para ampliar o território brasileiro. Então, o mito do bandeirante. Lá no Rio Grande do Sul, o mito do gaúcho, do campeiro, né? Do gaudério, com aquelas roupas típicas, ainda muito forte, né? Muito forte. Aqui em São Paulo você não vê o pessoal se vestindo de bandeirante, né? Lá no Sul você ainda vê o pessoal se vestindo de gaudério no interior. E na época de setembro, né? Em setembro tem a Semana Farroupilha, né? Em que as comitivas do interior vão para Porto Alegre, as moças vestidas de prenda, né? De aqueles vestidos da virada do século XIX para o século XX, os homens com aquelas bombachas e tal. Tá? No Rio de Janeiro começa a se configurar a figura do malandro, sabe? O malandro carioca, aquele cara, né? Que engana todo mundo, que tem 30 anos de praia, tá certo? Então, começa a surgir nessa época aqui a figura do vaqueiro nordestino, né? Começa a surgir nesse momento esses personagens regionais no momento da descentralização política, sem um projeto de identidade nacional que o Brasil vivia. Na literatura, dois caras importantes nessa época, tá bom? Um deles, o Lima Barreto, esses caras sempre falando sobre o cotidiano, sobre as pessoas comuns. Então, às vezes, para você reconstituir o modo de vida das pessoas daquela época, é melhor ler esses caras do que ler os livros de história da época, que eram aqueles livros positivistas, né, que só traziam datas, e lugares e nomes, né? E não é isso, né? O processo histórico não é apenas isso. Né? Então, às vezes, para você reconstruir a vida das pessoas daquela época, é melhor ir atrás desses autores, né? O Lima Barreto, também o Euclides da Cunha, sobre o qual nós já falamos, né? Que teve uma morte muito trágica, né? Foi lá matar o cara e o cara matou ele. Bem, então Euclides da Cunha, que escreveu o famosíssimo livro Os Sertões, em que ele descreve o Brasil profundo lá, né? Durante a Guerra de Canudos. Tá? O Lima Barreto, com o seu retrato muito vivo lá da revolta da vacina, né, que nós já vimos. Então, na literatura, esses autores nos trazem aí um conhecimento histórico bastante significativo. Estudo sempre seguindo aí, né, os padrões europeus, né? Mesmo que esses padrões europeus um pouco adaptados à temática brasileira, né? Mas a parte da cor, né, a parte na pintura, falando sobre a pintura agora, né, na parte da explosão da explosão cromática e tal, eles não tinham muito, não. Nós vamos ver daqui a pouco o Almeida Júnior, esses caras todos estudando lá na Europa. Ó. Né, eles foram lá na Itália, na França, estudar, às vezes pago pelo governo, né? O Modesto Brocos, o Visconti, que eram inclusive descendentes já de imigrantes, né? Voltam lá para a Europa para poder participar, tá? E estudar o que estava acontecendo lá na Arte Nouveau, né? Esse Brasil profundo que eles relatam para nós, que eles retratam, é a visão deles, né, pessoal? Então, eu pus dois exemplos aqui, né? Eles retratam a figura do caipira, do homem do campo, mas seguindo ali os padrões técnicos europeus. Veja aqui, por exemplo, ó, a figura do caipira, né? O pé descalço ligado à terra, né? Almeida Júnior, né? Certo? Aqui, essa pintura, inclusive, ela foi alvo de uma questão de vestibular um tempo atrás. Não lembro se foi Enem ou se foi FUVEST. O nome dessa pintura aqui da direita
é a redenção de Cã. Cã, vocês se lembram, era um dos filhos de Noé, né? Aquele que foi amaldiçoado, tal, e que foi, na visão de alguns, o primeiro africano, né? O que esse quadro quis retratar? A teoria do embranquecimento do Brasil, né? Então aqui nós temos uma senhora, né? Uma idosa, né? De características afro-brasileiras, né? Africanas, dando graças a Deus, né? As mãos estendidas aqui em agradecimento, com a palma aqui atrás, né? Tá certo? Com a palma aí atrás, numa casa humilde, né? Então a figura do Brasil profundo, que nem tem na outra aqui. Só que a filha dela, vocês estão vendo aqui sentadinha, apontando para a mãe, segurando o bebezinho aqui no colo, já é um pouco mais branca, né? Um pouco mais clara, tá? E, claramente, está sugerido aqui que este cara que está aqui, de feições europeias, branco, é o esposo dessa e pai desta criança. E a mãe aqui, a velhinha, a senhora, está agradecendo pelo embranquecimento, por ter tido um neto branco. Tá? Olha o absurdo dessa pintura. A redenção de Cã. Né? Então, o Brasil foi o país que conseguiu fazer a redenção do filho de Noé graças ao embranquecimento da raça. Um absurdo. Bom, mas era assim que era retratado o Brasil a partir da visão das nossas elites, né? Era preciso europeizar, embranquecer o Brasil. Bem, aí nós temos, acho que, alguns exercíciozinhos, um ou dois aqui, para a gente ver. Vamos lá. Primeiro exercício, então, do Lima Barreto, né? Lima Barreto, aquele que eu acabei de falar, que nos fala sobre, né, as figuras do Brasil cotidiano. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas. Não ia para a noite tocar, mas gostava de violão e modinhas. Né? Modinhas, aquelas músicas simples, né, com refrão fácil. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado, não sendo atualmente como outrora. Então ele está aqui falando, né, que a flauta foi desvalorizada. Acreditava-se até músico, o João dos Anjos, pois compunha valsas, tangos e acompanhamento para modinha. Então aqui ele está falando os ritmos que o pessoal gostava na época, né? O tango argentino, né? Aprendera a artinha musical, a arte menor, quer dizer, a arte popular, né? Na terra do seu nascimento, nos arredores de Diamantina, lá em Minas Gerais, né? Interior do Brasil. E sabia de cor e salteado, mas não saíra daí. Quer dizer, ele não ia além daquilo que ele tinha aprendido lá em Diamantina. Tá? A expressão artinha, né? Artinha, uma arte menor, tá? Revela absorção de manifestações culturais influenciadas pela alta burguesia, não lugar de destaque das modinhas na vida brasileira, reconhecimento da música ao lado das manifestações culturais como serenata, preconceito, preconceito que existia em relação às manifestações musicais de origem popular. Né? Então tinha a arte, a verdadeira arte, que é a arte clássica europeia, da ópera, né, da música clássica, e a artinha, que é a modinha, que é a arte popular. Tá? É isso. Só tem esse exercício aí, então, alternativa D nele, tá bom? Pessoal, nós temos um outro encontro hoje, às 11h40. No encontro das 11h40, nós vamos falar sobre a aula 35, que é a aula sobre a crise de 29, que vai ser cobrada na prova. E amanhã, a aula sobre nazifascismo, a aula 36. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, a gente se vê de novo Professor, essa aula de hoje tem que fazer resumo ou é só a próxima? na próxima. As duas de Beleza. crise de 29 e nazifascismo. Tá bom?
Mais alguma coisa? Beleza. A gente se encontra às 11h40 novamente. Tchau, tchau.